Do que se trata o cálculo? Na matemática, nós geralmente gostamos de definições formais e provar coisas a partir de axiomas. Mas, para responder essa pergunta aqui, eu acredito que a melhor resposta acaba sendo a informal. O cálculo, para mim, se trata da luta do ser humano contra o conceito de infinito. O conceito que aparece muito mais frequentemente do que você pode imaginar. Ele aparece na divisão por zero, quando nós tentamos achar o valor de π a partir do método da exaustão, e também um exemplo físico, com a catástrofe do ultravioleta. O conceito de infinito é extremamente antigo, tanto que os gregos já costumavam brincar com eles. Um exemplo desses caras que gostavam de brincar com o infinito é o próprio Zenão de Eleia, que acreditava que movimento simplesmente não existe e que o universo é estático. Para provar esse argumento, ele criou uma coisa que se chama o paradoxo de Aquiles. Basicamente, é a história sobre a corrida do herói Aquiles contra uma tartaruga. Essa corrida vai ter 4 regras muito simples. Primeiro, Aquiles e a tartaruga se movem com uma velocidade constante. Segundo, Aquiles se move com o dobro da velocidade da tartaruga. Terceiro, a tartaruga vai começar com uma vantagem de 128 metros. E a corrida vai acabar em 1 km. Bem, vamos ver o que acontece com esses dois. Aquiles corre até a posição da tartaruga. Mas no meio tempo, a tartaruga já andou um pouco. Para ser mais específico, 64 metros. Então Aquiles continua correndo e novamente intercepta a posição original da tartaruga. Mas nesse tempo, de novo, a tartaruga andou 32 metros. E de novo, Aquiles continua correndo e alcança a posição anterior da tartaruga. E agora a distância deles é de 16 metros, 8 metros, 4 metros, 2 metros, 1 metro. E essa brincadeira continua até as frações. Meio metro, 1/4 de metro, 1/8 de metro, 1/16avos, 1/32avos e ad infinitum. De acordo com Zenão, o conceito de infinito não existe. Então é um absurdo você assumir que Aquiles poderia interceptar a posição da tartaruga um infinito número de vezes. E de acordo com ele, por causa disso, o movimento não pode existir. O que Zenão acaba de afirmar seria uma prova por contradição. Então, vamos tentar gerar um contra-argumento. Bem, o primeiro argumento que você pode tentar usar é o senso comum. É óbvio que o herói lendário Aquiles vai conseguir ultrapassar uma tartaruga. E no dia a dia você vê carros atravessando uns aos outros na rua, você consegue atravessar de um lado para o outro da rua e não tem que ficar fazendo infinitos passos. E uma bicicleta pode andar para a esquerda, para a direita e se movimentar pelo espaço. É óbvio que movimento existe. Mas de acordo com Zenão, você está sendo enganado. Como o senso comum não é um bom argumento para resolver problemas geralmente, vamos tentar usar a lógica matemática. Nós conhecemos as regras da corrida. E nós podemos utilizar a equação horária da física para tentar deduzir quando Aquiles vai ultrapassar a tartaruga. Bem, sabemos que Aquiles se move com o dobro da velocidade da tartaruga. E a tartaruga começa numa posição inicial de 128 metros, enquanto Aquiles começa na posição inicial 0. Nós podemos simplesmente deduzir que Aquiles vai ultrapassar a tartaruga quando a posição dos dois for igual. Então, nós podemos dizer que 2vt vai ser igual a 128 mais vt. Nós podemos subtrair velocidade vezes tempo dos dois lados da equação e achamos que velocidade vezes tempo tem que ser igual a 128. E nós conseguimos que Aquiles vai ultrapassar a tartaruga na distância de 256 metros. E quando nós olhamos nossa análise, parece que é realmente isso que vai acontecer. E é claro, ainda assim, só para contrariar, Zenão diria que nosso argumento não é válido, pois o conceito de infinito não existe na realidade, não é? E eu diria, por que não? O que impede o conceito de infinito de existir no nosso mundo real? É claro, dizer isso, eu estaria afirmando que de alguma maneira 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 e somando esses termos infinitos, eventualmente eu conseguiria 256. Mas eu quero que você preste atenção num detalhe. Está vendo que todos esses números estão ficando cada vez menores? E, bem, Aquiles ultrapassa a tartaruga. Então, de alguma maneira, isso existe. Nós podemos representar essa soma como um número e um fator multiplicativo que está deixando esse número cada vez menor.
E agora que nós estamos trabalhando com variáveis, nós podemos tentar achar alguma prova direta ou alguma coisa assim. Bem, vamos dizer que essa soma, de alguma maneira, resulta em um número S qualquer. Bem, eu posso subtrair n dos dois lados da equação e dividir toda a equação por quê? A coisa que eu quero que você repare é que, depois de subtrair n dividido por quê, nós conseguimos S de novo. Mas não tem um termo a menos? Tem. Tem um termo a menos, só que eu estou tirando 1 de infinito, continua infinito. Então eu posso dizer que a soma de todos os termos vai ser igual à soma de todos os termos menos n dividido por quê. Ok, eu vou tentar agora isolar o número S, seja lá qual ele for. E assim talvez nós conseguiremos uma resposta concreta e nós realmente conseguimos. A soma de todos os termos tem que ser igual a o nosso número original dividido por 1 menos Q. E eu sei, pode parecer esquisito ou paradoxal ou não fazer sentido que somar os números infinitos você eventualmente chega num número fixo, mas funciona. E não há nenhuma falha no argumento. Tanto que existe uma anotação para isso. Quando nós quisermos somar infinitos termos, nós falamos o seguinte, nós dizemos que o somatório de alguma função, nesse caso n vezes q elevado a k, com essa soma indo de k, começando em zero, até o infinito, tem que ser igual a n dividido por 1 menos q. E se nós olharmos os resultados comparando com a corrida de Aquiles, nós podemos ver que, se nós somarmos todos os termos, nós podemos dizer que n é igual a 128 e que q é igual a meio. E substituindo isso na nossa equação, nós conseguimos a mesma resposta de 256. E para aqueles que acham que isso parece familiar de alguma maneira, vocês estariam corretos. Essa formulazinha aqui não passa da fórmula para somar infinitos termos de uma progressão geométrica. Bem, eu espero que todos esses argumentos sejam suficientes para mostrar para você que o infinito realmente existe. E que realmente, conforme o número de interceptações de Aquiles aumenta, a distância e o tempo entre cada interceptação diminui. Ou seja, realmente um número infinito de eventos acontece em um tempo finito. Nós já vimos essa ideia de alguma coisa ficar muito, muito grande e se aproximar de um valor exato em um vídeo anterior, quando nós usamos o método da exaustão para achar o valor de π. Tudo bem, mas e como é que o limite entra nessa história? Bem, se você conhece o conceito de limite, você deve saber que ele é muito importante para o cálculo, mas ele também ajuda a definir o que significa continuidade em uma função e também ajuda a gente a se livrar de diversas indeterminações e paradoxos na matemática e na física. E no cálculo, o limite surgiu por um único e simples detalhe: a formalização da matemática. Claro, nós já sabíamos ou tínhamos uma ideia do que era dividir um objeto infinitas vezes ou repetir um processo infinitamente. Matemáticos já usaram isso para encontrar a área de um círculo, encontrar a área embaixo de uma função qualquer, ou até mesmo resolver o problema da reta tangente. O problema é que nesses casos o conceito de infinito está mal definido ou ambíguo, não há uma formalização. E o inventor do limite foi um dos principais defensores do rigor e da formalização da matemática, Bernard Bolzano. Na sua época, ele acreditava que o conceito de infinitésimo ou infinitesimal estava muito ambíguo, e realmente estava. Então, ele decidiu formalizá-lo com o conceito de limite. Tanto que nós lemos a notação de limite da seguinte maneira: conforme o valor de x se aproxima do valor a, o valor da função f de x se aproxima do limite L. Ou seja, conforme a distância entre x e a tende a zero, a distância entre a função f de x e L também tende a zero. E com isso, nós conseguimos a definição oficial e formal de limite.
e é perfeitamente compreensível se você não entender o que está escrito aqui. E é claro que cada um desses hieróglifos vai ter algum significado no português. Então, vamos traduzir isso. A tradução fica: para todos os valores de epsilon e delta maiores que zero e para todos os valores reais de x, se houver um delta maior do que o valor absoluto de x menos a e o valor absoluto de x menos a for maior que zero, então o valor absoluto da função de x menos o limite L será maior do que zero. Tanto que agora, como nós temos isso traduzido, nós podemos fazer uma expressão real com isso. Vamos tentar ver o limite com x tendendo a 3 da função x menos 4. Bem, nós podemos tentar achar o limite nos aproximando pelos números menores que 3 e pelos números maiores que 3. E nós vamos ver que parece que o nosso limite vai ser menos 1. Ok. Então, nós podemos começar a expressão de delta afirmando que o valor de absoluto de x menos 3 vai ter que estar entre delta e 0. E como a nossa função vai ter que estar entre 0 e epsilon, nós podemos substituir os valores e ver que o valor de x menos 3 vai ter que estar entre epsilon e delta. Como para todo delta tem que ter um epsilon para essa afirmação ser verdade, basta dizermos que delta é igual a epsilon. E como para todo delta tem um epsilon, esse limite existe. E ainda assim, é possível e completamente compreensível que você ainda não tenha entendido. Agora eu irei dar a definição informal, que é o que a definição formal quer falar para você, mas ela não consegue porque é muito complicada. Nós temos aqui ao lado a função f de x, que é uma reta. E vocês vão ver que, conforme eu me aproximo pelo limite superior, conforme o valor de x chega mais perto de 3, mais próximo o valor de f de x fica de menos 1. E nós vamos vendo que ele tende a se aproximar muito de menos 1, quando o valor de x tende a se aproximar muito de 3. E a mesma coisa é verdade para o caso do limite inferior. Quanto mais próximo eu chego de 3, mais próximo o valor de f de x chega de menos 1. E como isso é verdade para o limite superior e o limite inferior, o limite tem que ser igual a menos 1. E algum de vocês podem falar, poxa, todo esse trabalho, eu não posso só substituir x igual a 3 e dizer que 3 menos 4 é igual a menos 1? Bem, você pode, isso é só um exemplo de como limites funcionam. Mas limites são bons justamente para resolver problemas de indeterminações. Coisas como zero dividido por zero, infinito dividido por infinito, infinito vezes zero e 1 elevado a infinito, entre outros. Um exemplo fácil de indeterminação que eu posso dar para vocês é do caso zero dividido por zero. Eu posso simplesmente falar, qual é o limite dessa função aqui quando x tende a 3? E se você simplesmente substituir x por 3, você vai ver que você consegue zero dividido por zero, um valor indeterminado. Tanto que, se você decidir grafar a função f de x que eu acabei de descrever, você vai ver que vai ter um ponto vazio, um buraco no ponto 3, 7, onde a reta deveria passar. Eu sei que depois de mostrar o gráfico, é meio óbvio que o limite dessa função é 7. Mas vamos ver isso de uma maneira um pouco mais analítica, tá bem? Se nós aproximarmos pela direita e pela esquerda, nós vamos ver que esse valor fica cada vez mais próximo de 7. Bem, com o termo quadrático, e usando a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes, nós podemos decompor esse termo quadrático em x mais 4 vezes x menos 3. O x menos 3 se cancela com o divisor, e nós conseguimos apenas x mais 4. Substituindo x por 3, nós conseguimos que 3 mais 4 é 7, que é justamente o limite da nossa função. Aqui embaixo eu vou deixar de dever de casa para vocês alguns limites um pouco mais complicados.
E outro propósito importantíssimo para o cálculo foi a definição formal de continuidade, que foi definida por Karl Weierstrass, justamente usando o conceito de limites. Bem, essa é a definição oficial de continuidade, mas eu acho que é bem óbvio você ver a diferença de uma função contínua para uma descontínua. Uma descontínua tem uma mudança abrupta, como se a função fosse quebrada. O jeito informal que alguém diz se uma função contínua ou não é se você precisa levantar o seu lápis da folha para continuar escrevendo a função. Um exemplo clássico de uma função descontínua é a função 1 dividido por x, que possui uma descontinuidade onde x é igual a zero. E agora eu posso finalmente falar da coisa mais importante do limite, começando, que nem o limite, pelo final, pois, afinal de contas, quando nós estudamos cálculo, nós primeiro aprendemos o limite, para depois aprender a derivar e, por fim, integrar. Mas quando você vê a história da matemática, as coisas aconteceram ao contrário, com a descoberta da integral, depois da derivada e, por fim, o limite, sendo o lacinho em cima de tudo que formalizou a ideia de um infinitesimal. Tanto que a derivada é a solução para o problema da reta tangente e a integral é a solução para o problema da área embaixo de uma função. Nos próximos vídeos nós veremos um pouco mais sobre esses dois tipos de operadores. Agradeço e até o próximo vídeo.